Imagine por um momento, não há frutos na vinha, os campos estão vazios e as despensas secas. Tudo ao redor parece dizer que não há motivo para esperança. Mas e se eu lhe disser que mesmo nesse cenário existe uma fonte de alegria que nunca se esgota? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao canal Devocional e Oração. Quem vos fala é o pastor Lucas e que alegria ter vocês aqui. Estamos juntos para mergulhar em uma verdade extraordinária que encontramos em Abacuque 3, a conhecida frase, ainda que a figueira não floresça. Uma mensagem sobre encontrar alegria, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer ao contrário. Olha, se você se identificar com o que vamos compartilhar hoje, não se esqueça de deixar o seu like, que é super importante para o nosso ministério. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar desta mensagem. É claro, se ainda não estiver inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para receber mais notificações e receber mais vídeos. Assim você não vai perder nenhum dos nossos encontros de devocionais. Vamos junto fortalecer a nossa fé e expandir essa comunidade. Então vamos ler Abacuque 3 e ver o que o profeta nos ensina. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda assim me alegrarei no Senhor e me jubilarei no Deus da minha salvação. Ao mergulhar de cabeça nesse pedacinho tão rico de Abacuque, que é quase um poema de fé no meio da tempestade, sabe, esse trecho que a gente vai olhar junto em Abacuque 3, 17 e 18, é daqueles que fazem a gente repensar o que é alegria de verdade. Imagine só a cena, a figueira que deveria estar cheia de folhas e frutos, está lá seca. A vinha que a gente espera estar carregadíssima, não tem nenhum sinal de uva. E para piorar, até a oliveira resolveu não dar as caras. Os campos então nem se fala, estão mais vazios que bolsa em final do mês. E para fechar com a chave de ouro, até as ovelhas já sumiram. E os currais estão mais silenciosos que a cidade fantasmas. Mas aí no meio desse cenário, que mais parece um desenho da terra arrasada, Abacuque solta essa pérola: mas eu mesmo assim vou me alegrar no Senhor, vou me rejubilar no Deus que me salva. E como se ele dissesse: olha, pode vir o que vier, mas a minha alegria está garantida, porque está firmada no alto com Deus. É uma daquelas viradas que a gente não espera. Tipo quando você está vendo um filme e de repente muda tudo. E o herói mostra de onde vem a verdadeira força. Abacuque está ali no meio do caos e faz essa escolha de fé que é de tirar o chapéu. Ele não está negando a realidade, não está com a cabeça na areia. Ele sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele também sabe de uma coisa muito importante: Deus é fiel e isso não muda. Não importa o tamanho do perrengue, é isso que ele nos convida a fazer. A alegria que Abacuque fala não é aquela que a gente sente quando tem tudo, tá nas mil maravilhas. É uma alegria que vem de saber quem Deus é. É de confiar que não importa o bafafá ao redor, Ele continua sendo o nosso chão firme, a nossa rocha. Então bora refletir um pouco. Onde a gente está buscando a nossa alegria? Nas coisas que vêm e vão, que hoje estão aqui e amanhã quem sabe, ou naquele que é o mesmo hoje e o mesmo amanhã e sempre.
Abacuque nos dá essa letra, nos mostra que mesmo quando tudo ao redor parece desabar, a gente pode ter uma festa no coração, porque a nossa alegria está segura em Deus. Bora aprender então a dançar na chuva e encontrar motivos para sorrir, mesmo quando o cenário não é um dos melhores, porque no fim das contas, a alegria verdadeira é aquela alegria que não desmancha com o vento. Vem de saber que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa alegria incondicional que Abacuque está falando, vamos puxar a memória de alguns exemplos que a Bíblia nos mostra, alguns exemplos de heróis da fé. Então vamos mostrar aqui a história de alguns para entendermos um pouco sobre este amor e esta alegria incondicional que Abacuque está falando. O primeiro que nós podemos olhar é o próprio apóstolo Paulo. O cara era um rochedo de fé, mas não pense que era fácil para ele. Imagina só Paulo preso, acorrentado, mas mesmo assim o homem estava lá escrevendo sobre a alegria. Isso mesmo, ele estava escrevendo sobre a alegria na cadeia, aonde ele declara assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pensa só num cara no fundo do poço, mas com um coração transbordando de alegria. Isso que é ter a fé verdadeira. E não paramos só por aí. Mais uma vez eu vou estar falando e sempre falo sobre ele, sobre José, lá no Antigo Testamento. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e ainda foi parar na cadeia por uma coisa que ele nem fez. Mas José, ele não perdeu a fé. No fim das contas, ele vira o governador do Egito e ainda assim salva a sua família de toda a fome. É uma virada de jogo que nem o melhor dos roteiristas poderia imaginar. É claro, também não dá para esquecer de Daniel, aquele no covil dos leões, jogado lá para ser lanchinho dos leões por causa da sua fé. Mas o homem confiou tanto em Deus que os leões viraram gatinhos perto dele. E é uma daquelas histórias que a gente até duvida, mas está lá escrito em Daniel para qualquer um ver, qualquer um ler. E o que esses caras eles têm em comum? Uma fé que não balança, não importa o tremor. Eles sabiam que a alegria deles não vinha da circunstância, vinha de algo maior, vinha de Deus. Eles enfrentaram cada rasteira da vida com a cabeça erguida, sabendo que no final das contas, Deus estava no controle de tudo. Então, o que a gente pode aprender com essas pessoas, com esses caras tão abençoados? Que a verdadeira alegria, aquela alegria que não desmancha na primeira chuva, não depende do que está acontecendo ao nosso redor. Ela vem de saber em quem a gente tem crido, de confiar que Deus está com a gente no barco e não importa o tamanho da onda. E agora eu te pergunto, e aí? Você está pronto para fazer parte desse time de heróis da fé? Bora junto nessa jornada, confiando que mesmo nos dias mais nublados, a gente tem um motivo para sorrir, porque a nossa alegria está ancorada lá no alto com o nosso Deus. Então, bora colocar a mão na massa? Depois de ouvir essas histórias tão incríveis, que tal a gente parar um minutinho para pensar? E se eu fosse um personagem da minha própria história de fé? Como é que a gente está lidando com os perrengues da vida? A gente desmorona na primeira ventania ou tá mais pro tipo que quem dança na chuva? Vamos refletir onde a gente está buscando a nossa alegria. É naquelas coisas que vêm e vão ou naquele que é firme como uma rocha? A nossa fé tem que estar firmada nessa rocha que é Deus. E agora é com vocês. Eu quero saber o que está rolando aí do lado de vocês. Já viveu alguma situação
que te fez ver tudo isso na prática? Uma daquelas que te fez dizer: puxa, é nesse tipo que eu acredito? Compartilhe aqui com a gente. Vamos trocar esta ideia e fortalecer a nossa fé juntos. E que tal nós fazermos dessa troca de ideias uma coisa ainda maior? Me conta qual foi o momento em que a sua fé te deu aquele ânimo extra, aquela força para sorrir mesmo quando a parada estava difícil. Comenta aí embaixo. Vamos criar uma corrente de fé, compartilhando nossas experiências e inspirando uns aos outros. E agora é o momento em que eu lanço o desafio para vocês que estão me ouvindo. Todos os dias, encontre um motivo para se alegrar em Deus. Pode ser qualquer coisa, desde o sol brilhando até aquela ajuda inesperada num momento apertado. Anota, faz uma selfie, escreve num diário, como você preferir, e no fim de semana dá uma olhada para trás e vê quantas coisas boas aconteceu. Você aceita esse desafio? Então vamos fazer junto. E para eu te achar, eu quero que você coloca o seu testemunho, coloca que fez esse desafio, mas usa essa hashtag de uma onda de alegria, de uma onda para nós juntos fortalecermos aos outros. E a hashtag é fé que faz sorrir. Coloca isso nas suas postagens. Vamos pintar nossas redes sociais com cores de esperança e alegria, mostrando que sim, é possível ser feliz, mesmo quando o cenário não é um dos melhores. C.S. Lewis, uma vez ele disse: a alegria é o eco sério do nosso louvor a Deus. Que possamos levar esta verdade em nossos corações. Oremos para que nossa alegria em Deus seja a força que nos sustenta, independente do que enfrentamos. E agora eu quero convidar você para um momento especial, para nós orarmos juntos. Feche seus olhos, respira fundo e abra o teu coração. Pai querido, aqui estamos, cada um com a sua história, seus desafios, suas vitórias e suas lutas. Te agradecemos por ser a fonte inesgotável de nossa alegria, aquela alegria que não depende do que aconteça ao nosso redor, mas da certeza de que Tu está conosco. Nos ajude a enxergar a Tua mão em cada detalhe da nossa vida, a reconhecer o Teu amor e a Tua presença até nos momentos mais difíceis. Que a nossa fé em Ti seja a luz que guia os nossos caminhos, a força que nos faz sorrir diante dos desafios e a esperança que nos mantém de pé. Abençoe a todos que estão aqui conosco, ouvindo esta oração, e que a nossa comunhão, mesmo que virtual, seja um instrumento do Teu amor e da Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Continue acompanhando o nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe vocês ricamente e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e mente em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, caminhem na luz inextinguível da alegria do Senhor. E que na paz e no perigo, o Senhor Jesus seja contigo.